Afinal, o que é essa tal de magia do caos? Olá, eu sou Fausto Ramos e eu falo a respeito de magia, filosofia e ocultismo, sempre com o máximo de profundidade que é possível trazer nas redes sociais. Hoje eu vim esclarecer para vocês o que é, afinal, magia do caos. Da virada do século XIX para o século XX, ocorreu uma renascença da magia europeia ocidental. Famosos ocultistas tiveram um papel muito importante para um renascimento da vivência da prática mágica, um deles sendo Aleister Crowley, o fundador da religião de Telemann, um estilo de magia bem cerimonial, individual. Crowley fundou a Astro no Argento, fez parte da Aurora Dourada, fez parte da Ordo Templis Orientis, a famosa OTO. E esses são apenas alguns exemplos de algumas ordens esotéricas e ocultistas que existiam na Europa no século XX e que serviam para muitas pessoas como sendo um dos meios que elas tinham para poder acessar esse tipo de experiência e vivência. Na Inglaterra, na década de 70, surgiu em Londres um grupo de praticantes que fazia parte de diversas dessas ordens, eram telemitas, eram instruídos em magia cerimonial, mas eles estavam começando a perceber o quanto que dentro dos espaços mágicos esotéricos que eles faziam parte, a maioria das pessoas parecia estar muito mais envolvida em estudar sobre mitologias, em ter muitos livros falando a respeito de anjos, de arcanjos, mas quase nunca tinham vivências concretas e práticas com aquilo que a gente chamaria de magia de fato. Dentro desses espaços, inclusive, corria um olhar meio moralista a respeito da possibilidade de você converter a sua prática mágica em resultados concretos para a sua realidade. Praticar o que eles chamavam de feitiçaria era considerado como baixa magia, ou seja, fazer coisas para satisfazer o seu ego e não para elevar a sua alma, que seria considerado alta magia. E as pessoas que gostam de falar desse assunto apenas por um olhar teórico são o que até hoje a gente chama de magos de sofá. As pessoas que leram 300 livros de bruxaria, de Wicca, de Cabala, de Telemann, de tarô, de astrologia, mas não colocam quase nada daquele conhecimento em prática e ainda quer corrigir a prática de pessoas que estão vivendo profundamente esses assuntos. Ou então também o caso das pessoas que parece que vivem a experiência da bruxaria e da magia apenas como uma coisa que elas lembram quando tem algum sabá, elas fazem um rito que elas praticamente não têm uma alteração mais forte ali de consciência, é apenas uma coisinha meio teatro, meio representativo, não tem gnose mágica, não tem transe mágico, não tem experiências que realmente tirem ela do lugar a respeito do que é a nossa realidade consensual. Foi para contestar tudo isso na prática que o Peter Carroll, Ray Sharon, Phil Heine, entre outros membros de um grupo de praticantes em Londres, na Inglaterra, começaram a tentar experimentar maneiras diferentes de alcançar resultados com magia. Ver o que realmente tem efeito, o que realmente funciona, o que é realmente essencial para se verificar resultados práticos. A conclusão que eles chegaram é de que você precisa de muito pouco para ter resultado com magia. E para isso eles se inspiraram num bruxo que é quase a antítese do Aleister Crowley, que foi o Austin Osman Spare. Spare era um artista, bruxo, mago, e ele arrumou uma maneira de praticar e viver magia de uma maneira muito visceral. Ele era capaz de criar símbolos que representavam alguma porção da realidade, da consciência dele, e utilizando esses símbolos que surgiram da própria cabeça, ele conseguia produzir efeitos incríveis na realidade dele. São os chamados sigilos mágicos, tão populares quando o assunto é magia do caos. E com isso, o Austin Osman Spare, na prática, contestou muito daquilo que era considerada a premissa básica de muitos sistemas cerimonialistas e mágicos. A ideia de que você só deve utilizar símbolos que são antigos, que são consagrados porque eles foram revelados por uma revelação superior e divina, que você deve utilizar os termos cabalistas do jeito certo de ser pronunciado, porque é a forma como Deus pronunciou esses nomes para utilizar ele na criação do mundo.
Ou então que você só pode utilizar coisas que já foram inventadas antes, muito antes de você nascer, como o caso do simbolismo do tarô, como o caso das runas nórdicas. Não, você não pode criar os seus próprios símbolos por conta própria, porque isso nem de longe vai ter uma fração da potência de um pentagrama que é milenar. A magia do caos contesta essa ideia. Não para dizer que os símbolos que já são consagrados pelo tempo são ineficientes, mas é a diferença entre uma magia que a gente chamaria de uma magia dogmática e uma magia pragmática. Uma magia dogmática é aquela onde você precisa se encaixar em um sistema de valores, de ideias e de símbolos para, a partir do seu alinhamento, da sua afinidade cada vez mais profunda com esses símbolos, conseguir produzir resultados com magia. Bons praticantes de magia do caos também adotam alguns modelos de uma magia mais dogmática. A gente também é capaz de mergulhar em um sistema simbólico e conseguir instrumentalizar ele para a nossa prática. Mas a principal inovação da magia do caos é a capacidade de você criar as suas próprias histórias, os seus próprios mitos, os seus próprios símbolos. Embora a gente concorde que não é uma coisa tão idiota, tão boba quanto pegar um pedaço de papel e vou pensar aqui e criar um sistema simbólico por minha conta. Você não vai fazer isso num estado convencional de consciência. Você precisa, como também é um ponto muito importante da magia do caos, de uma alteração profunda na sua capacidade de atenção, de percepção e de expressão da sua consciência. Sabe aquela coisa de filmes que uma pessoa começa a ficar possuída e ela meio que vira os olhos e o corpo dela começa a tremer e ela muda completamente o comportamento dela? Isso seria a versão popular de falar a respeito da existência, do transe, enquanto uma maneira de aprofundar uma alteração de consciência, ou seja, fazer a sua mente, o seu corpo e a sua percepção funcionarem de um jeito muito diferente do convencional. E não só diferente de qualquer forma, do tipo, eu posso beber pra caralho, isso vai me deixar muito alterado, beleza. A não ser que você tenha um preparo muito rigoroso, você não vai conseguir utilizar desse estado loucão de consciência com o álcool para necessariamente conseguir fazer magia. Quando a gente fala de gnose mágica na magia do caos, a gente está falando de uma alteração de consciência para uma direção específica, para a direção da expansão da sua capacidade de atenção e percepção, tanto com si quanto do lado externo. É nesse estado de alteração profunda de consciência que você consegue, por exemplo, estabelecer uma ponte de contato de comunicação com os conteúdos do seu inconsciente, que estão meio que lacrados para uma percepção fácil para você quando você está no estado ordinário e convencional de consciência no seu dia a dia. O estado que você está, tanto de pré-sono, aqueles momentos, aqueles pequenos minutos antes de você dormir, que vem umas imagens na sua cabeça, vem uns pensamentos ali meio aleatórios, meio adoidados, que vão aos poucos te envolvendo no sono e vai fazendo o seu corpo ficar cada vez mais relaxado e mais pesado. Tanto o estado de sair da posição de sono, de quando você acabou de acordar, você ainda está ali naquele pré-acordar ali, meio sonolento. Esses dois estados podem servir de exemplos de um tipo de estado de alteração de consciência que, quando você se conscientiza disso, você consegue puxar e trazer esse tipo de expressão da sua percepção e da sua atenção para você poder usar dentro de círculo mágico como gnose mágica. Não precisou que você ficasse meses cultuando uma divindade, não precisou que você ficasse fazendo um monte de preces para o seu anjo da guarda, precisou apenas você ter atenção com coisas que você faz todos os dias. Assim é a magia do caos. Ela parte de coisas muito simples, ela parte de coisas que já são observações que nós podemos fazer sobre o funcionamento da nossa mente, sobre o funcionamento do nosso corpo e instrumentaliza isso para a vivência mágica. Uma das coisas que esses praticantes, que fundaram a magia do caos perceberam é a maneira como toda aquela parafernália simbólica, o roubo, o atame, o cálice, o pantáculo, o quanto que acender uma fogueira e andar em volta da fogueira tantas vezes e girar a varinha fazendo pentagramas, o quanto que
todo esse simbolismo relacionado com a prática mágica não era essencial para fazer alguma coisa que tivesse efeitos práticos. Por isso que no próximo vídeo, quando eu for abordar a respeito de sigilos, vai ser muito marcante a maneira como é um jeito de você criar um símbolo do nada, sem levar em consideração a necessidade disso estar alinhado com os astros, de se você está carregando o sigilo na lua certa, se você está usando as cores certas para se relacionar com uma divindade que você vai cultuar. A gente vai tirar tudo isso fora, deixar a prática o mais simples possível e a partir dessa simplicidade você elabora e sofistica a sua prática o quanto você quiser. Para concluir nessa história, o principal marco para o surgimento da magia do caos é a publicação do líder nu do Peter Carroll em 1978 e a publicação de O Livro dos Resultados de Ray Sharing em 1979. A história é, claro, muito mais longa, tem muito mais papo para a gente poder usar para outros vídeos, mas por hoje eu queria deixar essa síntese. O quanto que a magia do caos é uma magia que promove a liberdade, que não tem necessariamente o pressuposto de dizer que os outros sistemas estão errados porque eles utilizam atame, varinha, roube, mas é uma maneira de libertar o praticante com consciência e conhecimento. Não desconsiderem o quanto que os fundadores da magia do caos eram pessoas que tinham anos de prática e de estudo de magia cerimonial e de bruxaria até chegarem na síntese que eles chegaram. E o principal obra, o principal livro que todo mundo fala a respeito, o Liber Nu, não foi feito para iniciantes, foi feito para praticantes, conhecedores e experientes que queriam experimentar com um jeito mais direto ao ponto de se praticar e ter resultados com magia. Portanto, se você quer conhecer e se aprofundar dentro desse sistema mágico, eu sugiro você conhecer o meu espaço de instrução em magia do caos e autoconhecimento, a Escola Caosofia. Nós estamos com inscrições abertas para as pessoas que querem participar de todos os aulões, de todos os workshops e ainda receber mentoria individual 3 vezes ao longo do ano e participar da nossa comunidade de questionamentos, de debates que a gente tem no Discord. Se você quiser participar de um lugar junto com outros praticantes para se aprofundar dentro dessa experiência, desse sistema, dá uma olhada no link que tem aqui embaixo na descrição para conhecer a Escola Caosofia. Vejo vocês nas aulas e até por acaso.